Olá, tudo bem? Ano novo, vida nova, série nova, obviamente. Estamos de volta ao canal Fala Meu Pastor, dessa vez com uma série muito interessante voltada principalmente para os casais. E o título dessa série, Virando o Jogo, o desafio de amar como Deus ama. Sem dúvida nenhuma, como o próprio tema já sugere, eu gostaria de conversar com os casais, principalmente se você está passando por algum problema crucial no seu casamento. Talvez ele já esteja por um fio, talvez você já tenha jogado a toalha, talvez você esteja num casamento apenas de fachada por algum tipo de conveniência. Então, com toda certeza, esse conteúdo será muito útil para você. Conforme a proposta, virando o jogo, o desafio de amar como Deus ama, nós vamos trocar algumas ideias a partir de agora a respeito do verdadeiro amor que deve ser o elo, que deve ser a base de todo relacionamento sólido. E não estou falando apenas de um relacionamento conjugal. Quando nós aprendemos a amar realmente do jeito que Deus ama, você vai ver que todos os seus relacionamentos tomarão uma dimensão completamente diferente de tudo que você viveu até agora. Mas nós precisamos combinar uma coisa já de início. Talvez você tenha visto aí, tenha te chamado a atenção, a ideia é que as nossas primeiras conversas, elas envolvam principalmente os homens, tá bom? Na realidade, eu gostaria de conversar com você que é esposo, com você que é noivo, com você que está namorando firme, com planos de casar em breve. Eu gostaria de conversar com você. E você, mulher, a gente vai ter também um outro momento para conversarmos diretamente com você, mas por enquanto eu acredito que esse conteúdo ele vai acabar te beneficiando, mas de forma indireta. Eu não estou te expulsando de maneira nenhuma, você é bem-vinda sempre, mas eu tenho certeza que esse material vai ser muito melhor aproveitado se você me ajudar a fazer chegar então até o seu companheiro. Combinado? Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, aliás, o capítulo 5 e 6, eles são muito interessantes porque aqui a gente vai encontrar princípios extraordinários para um relacionamento familiar maravilhoso. Tanto o relacionamento marido-esposa, quanto o relacionamento pais e filhos também. Então, Efésios capítulo 5 e capítulo 6, nós vamos ter aqui esses princípios maravilhosos. Eu queria começar com o versículo 25 do capítulo 5, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba que de cara o apóstolo Paulo está dizendo que o desafio de amar como Deus ama é justamente algo que sugere totalmente diferente da maneira como nós temos a tendência de amar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se até agora você amou a sua esposa, você amou o seu esposo do seu jeito, está na hora de descobrir o jeito que Deus ama. Por que os casamentos permanecem? Ou por que eles não permanecem? Será que o amor é suficiente para segurar um casamento? O amor humano, o amor que nós conhecemos? Será que o compromisso, será que a palavra que nós demos diante do juiz, diante de um líder religioso, diante dos pais, diante das testemunhas, será que isso é suficiente para segurar um relacionamento? Será que os filhos, um casal que já tenha filhos, os filhos então serviriam para segurar esse relacionamento e garantir que esse relacionamento permaneça e com qualidade? Talvez essas coisas possam contribuir, mas elas não seguram.
Eu me lembro de uma frase do Dr. César Vasconcelos de Souza, um psiquiatra muito renomado do Rio de Janeiro, e ele diz assim, que o amor, ele não é a razão pela qual os casais permanecem juntos. Você não fica junto de uma pessoa porque você a ama, você fica com ela porque você gosta dela. Amar é uma coisa, gostar é outra, e o que faz com que as pessoas sintam prazer na companhia um do outro não é o amar, e sim o gostar. Durante o seu casamento, pode ter certeza de uma coisa: você vai experimentar pelo menos 2 crises. A primeira crise é aquela que eu chamo a crise da desilusão, a crise do desencanto. Por que eu chamo dessa maneira? Porque em algum momento parece que aquele romantismo vai arrefecer, parece que todo aquele cuidado, todo aquele mimo, todo aquele brilho, principalmente ali dos anos iniciais da relação, ele tende a esmorecer. E aí você começa a perceber os defeitos, você começa a perceber as suas insatisfações, você deixa de olhar para o outro com o mesmo brilho e passa a olhar para você mesmo cada vez de maneira mais egoísta, ainda que imperceptível. E aí você vive a primeira crise, a crise do desencanto. Seguido a essa crise, uma outra crise que você vai experimentar, independente de qual seja o seu relacionamento, é a crise da vontade de sair fora, de desistir, a crise da desistência. Você vai passar por esse momento e você vai ter certeza de que essa é a melhor coisa que você precisa fazer. Eu preciso te pedir uma coisa no início da nossa conversa. Não desista, por favor. Se você estiver passando por esse momento, a crise do desencanto e a crise da desistência, por favor, pare, segure um pouquinho. Nós ainda vamos conversar bastante e eu quero poder ajudar você. Por enquanto, o que eu peço a você, não desista ainda. Ainda há tempo. Professor Jorge Lucien Burlandi, falecido já, um grande mestre da teologia adventista, ele dizia assim: não desista, porque onde não existe amor, Deus faz brotar o amor novamente. Precisamos terminar, mas eu volto em seguida para que a gente continue conversando sobre esse tema e eu possa continuar ajudando você a desenvolver relacionamentos cada vez mais saudáveis. Por favor, se você puder, ore comigo agora. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela certeza de que o casamento, a união conjugal, é uma invenção divina e não humana. E se ela é tua invenção, não é uma invenção humana, ela tem tudo para dar certo. Apenas nos ensine a amar do jeito que o Senhor ama. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Se você achou esse conteúdo relevante, por favor, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E já deixa também acionado o sininho, para que assim que a gente tenha a continuidade desse bate-papo, você possa ser notificado. Um abraço e a gente se vê.